Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre o tabernáculo de Moisés. Espero que vocês gostem. Eu vou fazer 4 vídeos: um sobre o tabernáculo, outro sobre o templo de Salomão, outro sobre o templo na época de Neemias e Esdras, que estava sendo reconstruído, e um último vídeo sobre o templo de Herodes, já no período da história de Jesus. Bom, nós temos aqui uma imagem do tabernáculo. Então, o tabernáculo era esse retângulo aqui, composto aqui por uma grande tenda no meio. E em volta do tabernáculo eram as tendas das 12 tribos de Israel. Então, 3 tribos ficavam aqui, 3 tribos ficavam aqui esse lado, 3 tribos ficavam aqui atrás e 3 tribos ficavam aqui desse outro lado. Então isso já nos ensina que Deus sempre quer estar no centro da vida do seu povo. Então nós hoje também podemos olhar da mesma forma que Deus quer estar no centro das nossas vidas. Agora esse povo aqui, eles estavam no deserto. O tabernáculo, ele era desmontável. Por quê? Porque esse povo havia saído lá do Egito, onde eles ficaram escravos durante 400 anos, e agora que eles estão aqui no deserto, eles estão caminhando para a terra prometida. E eles ficam durante 40 anos no deserto, até então eles chegarem na terra prometida. E o que fazia com que eles desmontassem as suas tendas e desmontassem o tabernáculo e continuassem a andar era uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem que guiava eles de dia e de noite. Então, quando essa coluna se movimentava, eles entendiam que era o momento deles também se movimentarem. Então eles desmontavam todo o acampamento, desmontavam o tabernáculo e eles seguiam a coluna de nuvem ou a coluna de fogo até que elas parassem, e eles entendiam que deveriam parar também, e aí eles remontavam as suas tendas e o tabernáculo. Então vamos seguir aqui para vocês entenderem. Aqui tem outras 2 fotografias mais aproximadas, e aqui a gente vai começar a entender um pouco melhor como que era o tabernáculo. Então, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou mais conhecido como Santo dos Santos. O átrio ou pátio era essa parte externa aqui, ó, onde eu estou passando a setinha. Esse era o átrio. O lugar santo é essa parte interna já, que está dentro dessa grande tenda aqui, ó. Essa parte interna é o lugar santo. E o lugar santíssimo é essa parte aqui, que era separado do lugar santo por esse véu. Esse lugar aqui, o lugar santo, todos os dias os sacerdotes entravam aqui. Esse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote é quem podia entrar, e apenas uma vez no ano, no dia da expiação ou no dia do perdão. O pátio ou átrio, os sacerdotes estavam aqui todos os dias também. Um gentil não podia entrar aqui nesse lugar, e o povo israelita podia entrar para entregar aos sacerdotes os seus sacrifícios, que eram os animais. Ok? Agora, quais eram as etapas? Tinha o altar do sacrifício, que é esse aqui, o altar do sacrifício. Tinha a bacia de bronze, que é essa bacia aqui, que ficava logo após o altar do sacrifício. A mesa da proposição, ou a mesa dos pães, que é essa mesa que ficava já na parte interna. O candelabro, que é esse candelabro que ficava aqui do lado esquerdo.
o altar do incenso, que é esse altar que ficava à frente desse véu, e lá dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, que era o item mais importante, porque era aqui que Deus manifestava a sua glória e a sua presença diante do sumo sacerdote. Bom, para que servia isso daqui tudo? Quando o povo de Israel, e era a ordem de Deus, foi Deus quem mandou através de Moisés que eles fizessem esse tabernáculo, foi Deus através de Moisés, você vai encontrar isso lá no livro de Êxodo 25 e diante, Deus está dando todas as ordens, os mandamentos, e Deus queria habitar no meio do seu povo, um povo a qual ele havia feito uma aliança lá no Monte Sinai. Então, quando alguém queria expiar os seus pecados, voltando aqui, ele vinha, trazia um animal, lembrando que esse animal precisava ser sempre um animal perfeito, sem defeitos. Ele entrava aqui por essa porta, só havia uma porta, isso já apontava para Cristo Jesus, sendo o único caminho, a única porta, porque lá em João 10, Jesus vai dizer: eu sou a porta, aquele que entra por ela, esse vai ser salvo. Então, o homem entrava aqui, encontrava-se com o sacerdote, ele entregava o animal, esse animal ele era sacrificado, e ele era, então, queimado aqui nesse altar do sacrifício. Vou mostrar aqui para você. Então, o animal era aqui sacrificado, isso representava o sangue do animal que era derramado, a remissão dos pecados. Tudo apontava para Cristo. Porque quando João Batista ele avista Jesus, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, normalmente era um cordeirinho que eles traziam aqui para sacrificar. Haviam outros animais, mas era normalmente um cordeirinho. E quando esse animal era sacrificado, ele na verdade estava levando a culpa, ele estava morrendo, o animalzinho, no lugar da pessoa que estava levando. A pessoa era pecadora, mas isso então, como eu já falei, apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus, que um dia removeu definitivamente o pecado, o poder do pecado sobre o mundo. Então, o homem vinha, ele queria se acertar com Deus, ele trazia um animalzinho, entregava ao sacerdote, o sacerdote imolava esse animalzinho, jogava ele aqui nesse fogo, esse fogo ficava 24 horas queimando, o animal aqui então era sacrificado, e isso era repassado ao animal a condenação que nós, os homens, merecíamos. Bom, Êxodo 27, nesses versículos aqui, é que vão dizer as ordens de Deus para que esse altar e como ele deveria ser, o passo a passo, aqui para que eles pudessem fazer esse sacrifício. Então, você pode, se você quiser ler, depois aí com calma, eu vou tentar deixar disponível na descrição do vídeo em PDF esses slides, aí você pode ler lá com calma, tá bom? Vamos voltar aqui. Bom, quando o homem entregava e acontecia esse sacrifício, ele já saía do tabernáculo, ele não permanecia aqui dentro, aqui era um lugar dos sacerdotes. Então quem ia dar continuidade diante desse processo de expiação do seu pecado era o sacerdote dali para frente. Então o que o sacerdote ia fazer? Agora o sacerdote ele ia vir para essa bacia de bronze para se purificar, porque depois ele ia entrar lá no lugar santo. Então ele vinha e ele basicamente lavava suas mãos e lavava seus pés. Isso era um ato de purificação, para que ele então pudesse chegar na presença de Deus. Aqui em Êxodo 30 vai narrar e explicar sobre esse processo. Então o sacerdote ele
fazia o sacrifício, se purificava na bacia, e agora então ele entra aqui no lugar santo. Isso acontecia todos os dias, porque todos os dias vinham pessoas trazendo seus sacrifícios, se acertando com Deus, expiando seus pecados. E aí ele entrava aqui no lugar santo, vinha até essa mesa, a mesa da proposição, e nessa mesa tinha 12 pães. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel, que estavam ali instaladas em volta do tabernáculo. Cada pão representava uma tribo. Os sacerdotes aqui, eles cuidavam desses pães, eles vinham se não tinha nenhum bolorado, e a cada 7 dias, no dia do sábado, eles renovavam esses pães. Eles também podiam se alimentar desses pães. Em Êxodo 25 vai narrar aqui essa ordenança. Bom, toda parte do tabernáculo tem uma aplicação e apontava para Cristo. Eu não quero me aprofundar nisso, porque não é o propósito do vídeo e o vídeo ficaria muito longo. Então, o sacerdote passava por essa etapa, aí ele vinha aqui para o altar de incenso. Era nesse momento aqui, nesse altar, aonde ele se conectava em oração com Deus, no altar de incenso. E sabe o que é interessante? Que esse altar aqui também, que ficava queimando as brasinhas, ele precisava trazer lá do primeiro altar do holocausto. Então veja que é um caminho, um processo que ele fazia de expiação diante de Deus pelo povo. Então ele vai tirar daqui desse sacrifício, que era aquele animalzinho inicial que entrou, que foi sacrificado. Então ele pegava as brasas aqui desse altar, levava lá para dentro, colocava nesse altar, e aí queimava os incensos diante de Deus. E aqui ele orava, aqui ele se conectava com Deus, aqui ele fazia expiação pelos pecados. O sacerdote todos os dias. Lembrando que ele não podia passar o véu, só o sumo sacerdote. E daqui desse altar é que ele também tirava a brasinha para vir aqui e manter aceso o candelabro, porque esse candelabro ficava 24 horas aceso. Ele não podia se apagar. Então, quando as chamas aqui estavam se apagando, o sacerdote que estava no turno, porque tinha os turnos dos sacerdotes, então eles ministravam diante de Deus por um tempo, e aí ia se renovando os turnos. Aí o sacerdote vinha e continuava aqui acendendo o óleo, porque não podia se apagar. Isso também representa o Espírito de Deus, que não pode se apagar em nós. E interessante que não havia energia elétrica aqui, né? Não existia nessa época, então a única luz para iluminar aqui esse ambiente era o candelabro. Então o sacerdote vinha e mantinha sempre aceso, e fazia parte desse processo que todos os dias eles faziam. Êxodo 25 é que vai narrar e explicar ali detalhadamente como deveria ser feito. Bom, esse então era o processo. Aí aqui tinha o Santo dos Santos, e havia um véu aqui que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Agora vamos ver aqui. Aqui dentro ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo máximo desse povo. Como eu falei, ali Deus se manifestava diante deles. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá para expiar os pecados do povo e os seus próprios pecados. Alguns dizem que eles amarravam uma corda nos pés do sumo sacerdote, porque esse lugar era tão santo, que se o sumo sacerdote ele entrasse ali em pecados ou de uma forma indigna, ele morria na hora. E aí, se ele demorasse demais lá dentro, para que ninguém, né, pudesse entrar, como ninguém podia entrar lá e também não queria morrer, porque se entrasse morreria, aí eles amarram. Caso eles percebam que o sumo sacerdote não está saindo, eles puxavam a corda para retirar ele lá de dentro. Aí, isso vai estar sendo narrado lá no capítulo 25 de Êxodo. Essa aqui era a arca.
E a tampa da arca tinha um outro nome. O nome da tampa era propiciatório. Está lá em Êxodo também, no capítulo 25. E a tampa do propiciatório era feita de 2 querubins de ouro, que ficavam aqui, um de frente para o outro. E era exatamente aqui no meio dos querubins que a glória de Deus se manifestava, que a glória de Deus descia diante do sumo sacerdote. Dentro da arca ficava guardado as tábuas dos 10 mandamentos que Deus havia dado para Moisés no Monte Sinai. Ficava também esse jarro, que dentro dele tinha o maná, uma parte do maná, que era aquele alimento sobrenatural que Deus enviou para o seu povo no deserto. Deus mandava o maná dos céus para que ele se alimentasse. E ficava também a vara de Arão, simbolizando aqui o sacerdócio levítico, a vara que floresceu diante das outras varas das outras tribos, Deus escolhendo os descendentes de Levi para que eternamente eles fossem ministros diante de Deus. Essa vara aqui, ela floresceu, ela deu amêndoas, então ficavam dentro da arca para que o povo, pudesse relembrar desses feitos grandiosos de Deus e da sua aliança. Bom, aqui para nós já encerrarmos, é muito interessante que havia um véu aqui que separava esse lugar santo do lugar santíssimo. E todo esse processo aqui do tabernáculo, esses rituais que se iniciaram com Moisés, ele depois vai ser transferido para o templo. Porque quando chega a época dos reis, do rei Davi, Davi não estava satisfeito que ele habitava já num palácio glorioso e a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, estava numa tenda. Então ele intenta no seu coração em construir um templo para Deus. Deus nem era talvez o plano inicial de Deus, porque foi Davi que tomou a iniciativa, mas Deus diz que não seria proibido construir o templo, no entanto, não seria Davi que iria construir, mas o seu filho Salomão, porque Davi havia sido um homem de guerras, derramado muito sangue. Então Deus fala assim, não vai ser você, mas o teu filho Salomão, ele vai edificar esse templo para mim. Então esse mesmo processo aqui, ele foi transferido para o templo. No entanto, o templo já era algo muito mais glorioso, muito mais estruturado. E a Bíblia vai dizer lá nos evangelhos que quando Jesus ele é crucificado e ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. O véu do templo que se rasgou, segundo alguns historiadores, pesava em torno de 1 tonelada, para você ter uma ideia. E aquele véu se rasga por completo. Isso, obviamente, estava nos ensinando que a partir de Cristo Jesus e do seu sacrifício, todos os homens, a partir de então, poderiam ter acesso ao Santo dos Santos. Que não existiria mais um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Que agora todos aqueles, por meio de Cristo, pela sua fé em Cristo, podem ter acesso à presença de Deus. Então aqui no tabernáculo, na época do tabernáculo, eles não conheceram Jesus, obviamente, esse véu já apontava para o sacrifício de Jesus. Então isso é algo muito lindo, muito precioso. Amém, queridos? Bom, eu vou estar gravando outros vídeos sobre o templo, explicando outros detalhes, mas espero que esse vídeo aqui possa ter te ajudado, que você possa ter compreendido de uma forma simples, resumida, como que funcionava o tabernáculo. Que Deus abençoe. Até mais.